A gente já é biônico, só que a maioria das pessoas não sabe. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso Vascular Vibes. Meu nome é Afonso, essa aqui é a Oi, Mirna gente. e nós estamos aqui com um tema muito legal para vocês. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é tecnologia, o que temos de novo, de moderno, de mais legal. Mas aqui a gente não vai falar de tecnologia médica para fazer diagnóstico, não. A ideia é falar de coisas que todo mundo pode e vai usar. Isso, e coisas que vão ajudar, né, você ter melhor saúde. Então, esse é o objetivo de hoje, né? Você sabia que, na prática, quando a gente via aqueles filmes da década de 90, todo mundo pensava assim, olha, vai ter implante no cérebro, vão fazer uns negócios loucos assim, que depois vai ter gente que vai Código de barra, meio né? biônico, É, código de barras na no cabeça. Na prática, a gente já é biônico. Só que ao invés de ter coisas implantadas, a gente tem uma coisa que provavelmente você tá olhando pra ela agora. Sim, e que você não sai nem pra ir ao banheiro sem ela. E muitas vezes é uma coisa que te segura até no banheiro, às vezes mais tempo por causa disso. Que é o seu celular. Exatamente. Você tá o tempo todo com uma coisa eletrônica com você. E você pode tirar proveito disso para coisas de saúde. Sim, claro, tem alguns malefícios, né, que a gente comenta em outro vídeo, né, do uso excessivo do celular, mas toda ferramenta é que nem bomba atômica, foi uma descoberta fantástica que as pessoas usaram, infelizmente, para uma coisa ruim. Mas a física daquilo, o conhecimento daquilo, ele é muito rico. Então, vamos tentar usar o nosso dispositivo de um jeito que traga mais saúde. E assim, na prática não é nem só o celular, tem várias coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia que estão na nossa cara, só que às vezes a gente não aproveita ao máximo para aquilo que a gente pode utilizar, né? Para o nosso melhor, para a nossa saúde da melhor forma possível. Sim. Vamos pegar uma coisa simples. Por exemplo, água. Água. Então assim, coisas que a gente sabe que a gente precisa. A gente precisa beber pelo menos um X tempo, um volume de água por dia. Em média, um adulto que tem função do rim totalmente normal precisa tomar 35 ml por quilo de por cada quilo de peso, né? Assim, desculpa, peraí, deixa eu repetir de novo. Cada adulto, um adulto que tem função renal normal, precisa tomar em média 35 ml de água por quilo por dia. Isso para uma pessoa de 70 quilos dá quase 2,5 litros por dia. Uma garrafa PET e meia de água por dia. Sim. Tá? Então, coloca aqui nos comentários se você toma essa água. Manda assim, ó, eu tomo essa quantidade de água. Mas aqui é bom deixar um adendo. Esse cálculo é para uma pessoa que não tá num dia quente, que não tá suando, uma pessoa que não fez exercício físico. Toda vez que você começa a fazer um dia quente, a gente vai perder mais água. Então, isso tem que ser superado. Se eu fiz exercício físico, eu tenho que superar esse limite. Então, isso daqui que a gente tá falando. Pega o seu peso, coloca lá na calculadora, a gente tá esperando. Calcula 35 vezes o seu peso. Vê quanto deu. Você tá tomando isso? E isso é uma queixa muito importante que a gente acha nas nossas pacientes, não é? Só que elas nem sabiam que estavam fazendo isso errado. E isso acaba que destrói muito a parte vascular. E às vezes é a principal responsável por aquela queixinha que ela chega pra gente. Ai, doutora, mas eu incho o tempo inteiro. Meu anel não entra, a minha perna sempre fica inchada e ela não toma nem o mínimo. Ela acha que tomando 1 litro tá de boa. Ou às vezes tem outro problema também. A urina tá muito concentrada e a pessoa depois, com o passar dos anos, começa a piorar a função no rim. Isso é uma bronca que eu tomo direto, né? Sim. Eu preciso tomar mais água, pra falar a verdade. Sim. Tanto é que eu tô tentando me forçar a fazer isso. E aí vem uma coisa que a gente pode utilizar. Tem vários e vários aplicativos no seu celular que dão alarmes. Olha, tá hora de tomar água. Sim, você coloca... Essa continha que a gente mandou você fazer, você faz e você coloca lá. E aí, ele vai dividir isso ao longo do tempo para te dar alarmes para te lembrar disso, né? Ou então você pode usar até o próprio seu celular, você não precisa nem puxar um aplicativo. Isso. Você pode colocar um alarme, a cada tanto tempo colocar assim, tomar um gole d'água. Isso. Né? Mas existem aplicativos próprios para isso. E eu não consigo pensar em nenhum nome específico de aplicativo. Mas se você colocar seja na Play Store, seja na App Store, você vai encontrar isso. Não tem só um, tem vários. Muito bons, tá? Eu recomendo todos eles. Você pode usar, é simples, é fácil. Mesmo pessoa mais idosa que tem dificuldade às vezes com o aplicativo, tem aplicativo
muito bom para isso. Então, assim, é muito legal e isso ajuda. Entender que água é uma coisa fundamental. Então, eu tenho que fazer esse esforço, isso já vai melhorar minha qualidade de vida. E se eu tenho essa dificuldade, usar esses aplicativos vai me trazer mais facilidade, porque tem alguém ali o tempo inteiro me lembrando, me recordando, e aí eu vou lá e faço essa ingesta. Isso E facilita muito. outra coisa interessante desses aplicativos, seja esse de água ou outros que a gente vai falar ainda, é que tem um perfil que esses programinhas fazem é transformar o que você precisa fazer de boa ação num joguinho, que é o que a gente chama de gamificação, né? Isso. Então o que acontece? Ele coloca assim, parabéns, você está há 3 dias tomando água direitinho. Isso, aí você ganha uma medalhinha, É, né? por que Um que o Waze deu prêmiozinho. certo? Por que que todo mundo usa o Waze ou o Google Maps? Porque o cara ganha uma medalhinha, uma espadinha, um Consegue bonequinho colocar uma diferente, roupinha coloca uma roupinha diferente. diferente de... Ninja. Ninja! É, por Sim. que isso? Porque o cara conseguiu ficar X dias usando o aplicativo. Por que que o negócio é tão atual em relação a trânsito? Por quê? Porque o cara ganha, sei lá, espadinha, medalhinha, coroinha, não sei o quê, se ele ajuda o aplicativo a funcionar. Sim. E assim a coisa dá certo. Por quê? Porque a pessoa ganha prêmios virtuais para fazer tal coisa. Por isso que tem algumas coisas que são tão, às vezes, viciantes. Mas assim, por exemplo, aqueles joguinhos que... Joguinho do Candy Crush, por Candy exemplo. Crush. Por que ele é tão viciante? Existem até clínicas de sensibilização de jogos de celular. Por quê? Porque ele pega e transforma numa coisa que estimula a pessoa a continuar. Isso. Por que que a gente não faz isso de forma positiva? É, exatamente. Toda vez que a gente entra num negócio e a gente sabe que vai receber um prêmio, uma bonificação, isso é do ser humano. Isso acontece com todo mundo, viu? Não é específico para cada um. Se a gente vai ter a recompensa daquilo, a gente vai se esforçar mais para chegar naquilo. É isso que o Candy Crush deu certo, o Ace deu certo, vários outros deram certo. Use isso a favor da sua saúde. Então, Saiba vamos como gamificar a funciona água. para fazer a coisa ficar positiva pro teu lado. Sim. Né? E isso é uma coisa que é muito interessante a gente pensar. Outra coisa, por exemplo, a gente sabe que exercício físico é uma coisa muito importante. Então, o que acontece? Por que que a gente não pega e usa algum outro aplicativo de telefone para se estimular a fazer exercício? Tem vários por aí. Se você for Sim. procurar os próprios celulares, até qualquer aplicativo Android ou de celular, no computador, da Apple, tem um aplicativo próprio do próprio telefone que reconhece o quanto você está andando, né? Isso, No caso da Apple o tem contador o de Fitness, passos. É, e que é né? o contador de passos, né? Os celulares de hoje em dia, eles têm um módulo que a gente chama fitness ou de saúde, né? E aí ele tem coisas que te estimulam, né? A fazer mais passos naquele dia, a escolher talvez uma escada em vez de elevador, descer um pontinho antes do ônibus para dar o número de passos por dia. Claro, também hoje em dia a gente tem aqueles relógios, né, que o pessoal usa. Hoje em dia, E tudo, não precisa mas aí seria um pouquinho mais caro, mas o mas seu assim, celular faz isso por também. exemplo, existem relógios hoje que contabilizam frequência cardíaca, que Sim. contabilizam passo, liga num GPS, consegue pegar a distância para você. Às vezes você nem precisa ligar isso no seu celular. Muitos relógios hoje, eles sincronizam com o seu telefone e conseguem te dar a frequência cardíaca, o quanto ela varia. Isso. Aqui são coisas diferentes. Para você fazer e tentar ter esse benefício e você se introduzir no exercício, só o celular já é um ganho. Agora, se você quer uma coisa mais específica, saber o seu gasto calórico correto, você precisa da frequência cardíaca. Então, esses relógios entram para essa pessoa, a pessoa que já engajou no exercício físico, a pessoa que já está fazendo e quer uma coisa mais específica para ter certeza que ela está fazendo tudo certo. Então, a gente acrescenta O relógio é legal. essa tecnologia para ela ter essa estimativa. Olha, hoje eu gastei não sei quantas calorias no meu treino de aeróbico. Hoje na musculação agora, eu gastei olha que 300. legal. Imagina o seguinte, use o seu telefone para te estimular a fazer exercício. Então, a mesma coisa de gamificação, de dar prêmiozinhos virtuais para fazer uma coisa que vai te estimular a continuar, pode ter também para exercício físico. Por exemplo, o aplicativo do fitness da Apple.
Ele chega e fala assim, você está X dias completando o seu círculo de E ele tem um esquema de medalhinhas, né? Cada coisa que você 3 dias conquista, consecutivos. você ganha uma medalhinha ou um prêmio diferente. Ou então, você pode pegar para exercícios mais específicos, como por exemplo, o Strava é um aplicativo de corrida, um aplicativo que tem coisas para natação, para outros tipos de exercício. Endomondo tem vários tipos de exercícios diferentes. Sim. O Fitness da Nike, que mais? A gente não tem nada a ver com nenhum tipo de empresa que trabalha com nada disso. Então, tem várias... São os que a gente está lembrando agora. Tem vários tipos. Tem um outro que era o Runtastic. Sim, né? Runtastic é bom. E tem alguns que, por exemplo... mostra, por exemplo, um mapa de para onde a pessoa correu. Tem gente que, por exemplo... E sabe o que é mais legal desses aplicativos? Agora a gente tá falando da Nike, da tudo. Eles estão tentando fazer essa gamificação em outro nível. Então, assim, você consegue colocar o seu percurso ou o que você gastou junto com uma foto sua, ele já prepara para você postar na sua rede social. Então, olha que gamificação fantástica. Você já, além de você fazer tudo, ele já te dá a postagem para você fazer na sua rede social. E olha que interessante, você pega também, tem gente que chegou no extremo de fazer o seguinte, se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar gente que, por exemplo, pilha com bicicleta. O cara faz um desenho no mapa. Isso. E ele faz questão de postar um mapa com o desenho que ele quis fazer. Ou então ele escreve alguma coisa, entendeu? Ele vai fazendo o percurso de bicicleta como se escrevesse lá, te amo, né? E aí vem depois no final do aplicativo aquela frase, ele consegue postar. E daí ele manda uma fotinha assim, estou lá. Tipo, é muito Tem muita legal. coisa legal em relação a isso. Então, isso é um jeito certo de usar o celular, né? Um jeito muito bom dele acrescentar com a sua saúde e não subtrair, tá? Uns anos atrás tinha um aplicativo, eu não sei se ainda ele existe, tá? Se vocês souberem desse aplicativo, souberem de alguma coisa parecida com isso, coloca aqui nos comentários, tá? Sim. Tinha um aplicativo... claro, coloca os aplicativos que você usa. Se você já por favor, coloca aqui o aplicativo que você usa também. Coloca aqui, porque aqui é pra gente trocar experiência e às vezes um aplicativo que você gostou, outra pessoa que tá ouvindo vai gostar. E claro, já que a gente fez essa pausa, não deixa de curtir esse vídeo, dá um like pra gente e, claro, se inscreve no canal, né? Aperta o sininho. Tinha um aplicativo um tempo atrás, eu não sei se ele ainda existe, que ele fazia o seguinte, ele transformava pontos de corrida ou pontos de exercício em milha aérea. Era bem legal, que você tinha um tipo de conversão que você conseguiria correr. Claro, se você quiser ir para Cancún, por exemplo, você tinha que praticamente correr até Cancún. Mas... 2 vezes, né? E voltar. Mas ele dava um estímulo. Por menos que ele fizesse, por pior que fosse a taxa de conversão, ele dava um estímulo para correr. Então, olha que interessante. Você tem um estímulo para fazer algo de positivo. Sim. Né? Sim. Então... aqui no Brasil a gente não tem muito desses aplicativos que dão bônus utilizáveis, vamos dizer assim, né? Mas lá fora tem algumas empresas que usam isso para tentar mudar. E aí é uma coisa voltada muito para o social, que eu acho muito legal dessas empresas, né? Ela produz o aplicativo e aí a pessoa fazendo exercício, cumprindo as metas, em algum momento ela vai ter uma retribuição de algum produto daquela empresa, entendeu? Então isso eu acho muito legal e acho que é porque as empresas podem somar, né, na sociedade. São coisas, mas infelizmente o Brasil ele não tem muito essa pegada ainda de aplicativos, nem dessa consciência social. Pelo menos até onde a gente saiba. Se você conhece alguma, coloca nos comentários aqui pra gente poder ir vendo. É bem interessante. Mas assim, é fantástico. Essa para exercício físico é muito bom. Agora, assim, a parte que é mais difícil, eu acho, que é dieta. Por quê? Dieta é um inferno também. Você vai na nutricionista, ela vai lá e vai te passar. São 100 gramas de arroz. São 200 gramas de não sei o que. Você só pode comer 50 gramas disso. E aí, geralmente, que a gente orientava vocês é comprar aquela balancinha de precisão, pequenininha, sabe? Branquinha, que tudo, que pesa. Só que isso eu acho que acaba deixando muito maçante, né? A dieta, porque você fica precisando pesar a cada 2 segundos ali. E na prática não vai ser feito isso. Não vai. O que acontece é o seguinte... Porque você cansa. Também tem outra coisa, tem muito nutricionista às vezes que fala assim, você precisa ter tantas gramas de carboidrato, tanto não sei o que de proteína. Daí você vai virar o fanático que vai ficar olhando as tabelinhas. É importante olhar a tabela? É muito importante, tem muito conhecimento legal a respeito disso. Tanto é que se você quiser ver coisa legal de como avaliar legal uma tabela nutricional, a gente fez uma discussão só sobre isso, muito legal, que deve estar aparecendo aqui em cima um linkzinho para vocês. Vale a pena dar uma olhadinha, mas não agora. Vamos terminar essa discussão daqui de hoje. Tem muito mais coisa legal ainda, né? Mas assim,
tem coisa que às vezes é complicado da gente ver. E se você ficar só nas tabelas, você vai acabar não conseguindo pegar exatamente o que você quer, né? Sim, e também quando elas falam às vezes, põe uma colher disso, uma colher. Aí a pessoa se confunde nas colheres, põe uma colher menor ou às vezes uma colher até maior e aí a dieta não Aí o sai. olho também dificulta um pouco. Mas aí o que acontece? Hoje em dia tem outras coisas, né? De uns 2 anos pra cá, a inteligência artificial tá dominando o mundo, né? Então você pode usar isso também para você. E isso está mais perto da gente do que parece, né? Hoje em dia existem aplicativos que são vinculados com a inteligência artificial que facilitam muito a nossa vida. Se bem que assim, um interessante que a gente conheceu, que é o dieta.ai, não é exatamente um aplicativo. Ele é um aplicativo, mas esse é um aplicativo brasileiro, tá? Existem vários estrangeiros há um bom tempo que são excelentes, eu recomendo, mas aí o problema vai ter a restrição da língua, né? Que aí eles são desenvolvidos para parte norte-americana, europeia, então assim, às vezes você pode ter essa resistência com a língua. Agora, esse que a gente tá falando, não. Você consegue mexer com ele totalmente em português e ele traz uma inovação fantástica para controle de alimentação, qualidade, né? Em vez de você ficar pesando as coisas, você tira foto ou você grava um vídeo. Ou você descreve por áudio também. Isso. E a grande vantagem da inteligência artificial é que ela é mais versátil. Sim. Você não precisa dar necessariamente um comando exato para o que está acontecendo. Você pode chegar e troca ideia com o aplicativo. E aí, o que é esse negócio? O que você acha? Eu posso comer isso? Não posso? Como que você acha que é a melhor forma de fazer? E daí você pode adaptar, por exemplo, eu posso pegar, se eu acompanho com um nutricionista, eu posso pegar o cardápio da nutricionista, eu tiro uma foto num PDF, por exemplo, ou eu recebo o PDF do arquivo do cardápio que a nutricionista me passou e eu mando pro aplicativo. Eu chego e falo assim, ó, conta pra mim como é que é. E daí eu chego em casa, eu gravo um vídeo da minha geladeira e falo assim, olha, minha geladeira tá assim, ó, o que eu posso fazer pra mim? Faz uma receita pra mim. Daí ele dá uma receita de alguma coisa que eu posso comer. Isso que tá dentro do seu cardápio, né? Então, assim, a facilidade aqui é primeiro, nele você consegue colocar metas, que pode ser a meta que a gente orienta, né? Que a sua nutricionista tenha passado, então você preenche lá as metas, né? E aí varia se você tá querendo perder peso, você quer manter o peso, tem gente que quer ganhar massa muscular, né? E tudo, dependente da fase que você tá. Ou se você quer só manter a saúde. Então, ele consegue colocar tudo ali. E sabe o que é legal desse aplicativo? Porque ele traz também restrições. Tipo, você tem alguma doença, você vai colocar lá para que o robozinho fique voltado para te ensinar a não comer alimentos que vão piorar a sua doença. Tipo, você tem diabetes, ele vai controlar o índice glicêmico dos seus alimentos, a carga glicêmica, e ele vai te ensinar, ó, esse alimento aqui, ele é ruim pra você, e ele é ruim pra você por causa disso, disso, disso. E ele dá bronca, é impressionante. Então coma pouco, entendeu? Não é que ele vai falar assim, não coma pouco, a sua quantidade não foi bem planejada, né? E assim, a parte legal desses negócios é que assim, eles são no mínimo educativos, eles te ajudam muito. E se você gostou desse aplicativo de dieta e quiser dar uma olhadinha com mais calma, vai aparecer um link aqui em cima em algum lugar que vai ter exatamente o link que cai na página por onde você pega isso. É um aplicativo pago, tá? A gente não tem vínculo nenhum com isso, mas se você quiser olhar, ele é muito interessante. E assim, ele também usa aquela parte de gamificação. Ele fala, olha, você está uma semana na sua dieta, você está tanto tempo na dieta, olha que legal. Isso. Né? Mas assim, vamos prestar bastante atenção. Essa parte de inteligência artificial, ela tá muito começando. Então, todos esses aplicativos, não só o brasileiro quanto de fora, eles cometem erros, tá? Por isso que eu sempre falei, é importante você ter uma nutricionista. É uma coisa pra você te ajudar. É um substituto inteligente da sua balança. Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, mas ele não pode ser a sua única orientação, porque ele vai cometer erros. Claro, com o tempo, né, quanto mais gente for usando, é que nem o Waze, ele vai ficar extremamente preciso, porque é uma inteligência artificial, mas no momento ele não é. Então, você também tem que ter um senso de noção crítica aí, e assim, né? Isso é uma coisa muito importante, pessoal. Independente de ser para aplicativo de dieta, se for para alguma coisa que vocês forem usar inteligência artificial, uma coisa que tem que saber? A pessoa que vai se dar bem é aquela pessoa que entende a IA como ferramenta, Isso. não como uma muleta.
Então, saiba usar da melhor forma possível. Saiba o que aquilo tem para te oferecer e qual a limitação dela. Exatamente. Isso é muito importante. Isso independente do que a gente estiver falando aqui. Exatamente. Tá? Para tudo. Saiba que o que a gente está dando de informação aqui é uma informação para todas as pessoas. Só que se você quiser uma coisa personalizada, você precisa ver uma coisa para você. Por isso que é tão importante, por exemplo, você passar num profissional. Passa com um nutricionista, passa com um médico, fala com um personal, veja o que você precisa para ver qual a melhor forma para você ter a sua melhor qualidade de vida. Não se fia só em conhecimento que você pega num aplicativo, num vídeo de YouTube, em alguma coisa assim. A gente precisa de uma coisa específica, então procure um profissional. Isso é super importante. Sim, para saber o que é mais adequado para você. E entender que aquela ferramenta ela ainda tem falhas. Então, em alguns momentos, ela vai te dar uma informação errada. E tá tudo bem, desde que eu tenha o entendimento que a capacidade educativa dessa ferramenta ela é muito maior. Para mim, é muito mais válido ela te ensinar que você consumir suco de laranja é ruim e é péssimo para quem tem diabetes, porque tem muito açúcar ali. Né? Mesmo que você não ponha açúcar, tá bom? O índice glicêmico do suco de laranja é altíssimo. Mas que seria melhor você consumir você consumir a fruta em si, porque ali tem fibra, vai diminuir essa minha absorção de açúcar. Olha, informações pequenas que você vai pegando aos poucos, sem sofrimento, né? Você vai lendo ali, ele vai te educando, te entendendo. Eu acho que o principal disso é o aspecto educacional, é o entender, olha, isso com isso não é tão legal, eu podia ter equilibrado melhor meu prato, e ele vai te ensinar, olha, você devia balancear melhor, você fez uma escolha de praticamente tudo a mesma coisa. E outra coisa que é importante também, a gente vê o seguinte, da mesma forma como esse autoconhecimento é muito importante, a gente vê isso no controle de algumas doenças. Por exemplo, olha, eu sei que eu preciso colocar, por exemplo, menos sal na comida para não subir tanto minha pressão. Ou então, eu preciso ter um controle melhor do quanto eu como de açúcar para não subir a minha glicemia. Como vascular, a gente lida muito com as complicações do diabetes. Então, é capaz que a gente fale um pouquinho mais aqui sobre diabetes do que outros tipos de doença. Né? Então, assim, por exemplo, no diabetes, o que pode acontecer? A gente tem algumas coisas que a gente pode usar para ter um controle melhor. Por exemplo, tem o descontrole do peso que a gente estava falando. Sim. Quanto do nosso peso é água? Quanto do nosso peso é gordura? Quanto do nosso peso é proteína? Dá pra gente avaliar isso? Dá. Tem, por exemplo, balanças que fazem isso. Existe uma coisa chamada bioimpedância. Isso. Claro, existe a bioimpedância que a gente usa para estudo científico, aquele aparelho que é bem caro, que geralmente o endócrino acaba tendo, que usa em pesquisa, que é o InBody, né? Isso. Mas assim, aquele aparelho, você não precisa de um aparelho desses caros. Existem aparelhos, existem balanças que você acha em qualquer farmácia. Isso, que fazem uma bioimpedância mais simplesinha, que dá até algum percentualzinho de erro. Claro, tem uma margem de erro maior? Tem. Mas se você for usar em você mesmo e você sempre usar a mesma balança. Você vai utilizar e fazer um comparativo de você com você mesmo no mesmo aparelho. Isso. Vai ter uma margem de erro maior? Vai. Mas vai ser uma coisa que vai te dar um norte um pouco maior do que está acontecendo. É educativo, ele vai mostrar para você onde você está errando, ou melhor ainda, se você fizer uma correção da sua dieta, uma correção da sua atividade física, essa comparação vai te dar um norte maior. Sim, porque você vai conseguir ver que tudo que você fez teve um resultado, ou então não teve resultado. Eu tava com 30% de gordura, 2 meses depois estava com 40%. Aí você vai começar a se autocriticar. O que aconteceu? Ou melhor ainda, se você fosse ter uma informação assim, poxa, eu tô fazendo exercício, não sei o quê, mas meu peso não muda. Mas olha que interessante, eu saí de, sei lá, 20% de proteína para 40% de proteína. O peso não mudou, mas o tipo de peso mudou. Eu diminuí a minha massa gorda e aumentei minha massa magra. Lembra? Olha que interessante. A diferença de peso, a diferença de volume que tem 1 kg de gordura é muito diferente do peso de 1 kg de carne, de massa, de músculo. Então, pode parecer que não muda tanto na hora de você olhar a balança olhando só o peso, mas sabendo esse diferencial, grita. Da mesma forma como a gente consegue ver por outras coisas. Por exemplo, no controle do diabetes,
Se conhecer é uma coisa muito importante. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que a gente bate muito na hora de discutir com o paciente, na hora de acompanhar com o paciente aqui, que é uma luta diária para ter o controle da glicemia. Uma Sim. coisa muito importante é a gente saber como está o açúcar no sangue. Então, uma das coisas que é muito comum da gente ver o endócrino se orientando, a gente orientando, é utilizar uma coisa que é o glicosímetro. O que é o glicosímetro? É aquele aparelhinho que a gente usa Pequenininho. para fazer o controle do açúcar no sangue. É esse daqui. Esse Você daqui é um faz um aparelhinho que você furinho. faz um furinho, tira uma gotinha de sangue, coloca aqui e ele vai mostrar pra gente quanto tá a glicemia. Isso aqui é uma coisa que às vezes machuca, às vezes incomoda, mas é uma coisa que é dia a dia de quem tem diabetes. E o Né? problema é que muita gente não quer usar isso, seja porque acha que dói o furinho, mas assim, você ter diabetes e você não tá se dosando, se medindo, e isso daqui é uma coisa que o SUS fornece. Até as folhinhas para você colocar aqui, encaixar e você controlar. Olha a importância do controle que você vai conseguir lá com a cartinha, pegar lá no SUS para você fornecer e dar uma medida. Claro, falta em alguns lugares, falta na maioria, mas teoricamente tinha que ter para todo mundo. Você controlando isso, a gente vai saber se em algum momento sua glicemia está mais alta ou ela está mais baixa. O problema do diabetes é isso. Toda vez que eu fiz glicemia alta demais ou baixa demais, eu tô lesando o meu corpo, eu tô matando o vaso, eu tô construindo uma qualidade péssima de vida. Se você não mede, eu não sei, o endócrino não sabe, a gente vai descobrir, sabe quando? Quando você perdeu um órgão. Agora, uma coisa que é muito importante saber é o seguinte: mesmo sem o glicosímetro, os exames de sangue que fazem o controle de tempos em tempos, assim, a glicemia também é fundamental, o quanto o aparelhinho vai dar de valor pra gente. São dados que norteiam pra gente o quanto a gente tá indo bem ou mal. Não ter ideia de como tá esse controle quando a gente tem diabetes é a mesma coisa que a gente atravessar uma rua movimentada de olhos vendados. Isso. É perigoso demais. Sim. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento. E mais importante, sabendo o quanto isso varia no nosso corpo, a gente consegue fazer escolhas melhores do que a gente vai comer, do quanto a gente vai fazer de exercício. Isso vai fazer a gente ter uma qualidade de vida e um tempo de vida muito maior. Sim. Né? E aí vocês me perguntam, né? Quem conhece a gente no canal sabe que eu tenho uma doença genética, né? Que pode me levar a ter diabetes ou não, então eu tenho que fazer um controle E eu também, maior, né? E aí vocês vão me perguntar se eu furo ou não furo o dedo. Existe uma opção que eu vou mostrar pra vocês. Quem acompanha a gente nas outras redes sociais já me viu falando dessa outra opção, tá bom? É esse dispositivo aqui, ó, que vocês estão conseguindo ver no meu braço. Mulher tá biônica, bom? né? Impressionante. Eu sou biônica, tem uma parte que é eletrônica minha. Isso daqui é um dispositivo que a gente chama Libre, tá bom? Ele teve várias versões, esse daqui é a última versão, que é o Libre 2 Plus, tá? Ele é um dispositivo que ele tá no meu subcutâneo, né? Ele tem para introduzido com uma agulha, depois a agulha é retirada e fica como se fosse um cateterzinho de silicone. Sabe quando vocês ficam com aquele acesso que é de silicone aqui? Eu fico com esse. É como se fosse uma veinha pega. Só que essa veinha pega, o que ela faz? Ela dá uma informação ligada no celular, né? E olha que interessante, você tem literalmente no seu celular. É aquela coisa que a gente estava falando desde o comecinho desse podcast de hoje. Você é uma pessoa biônica, você só não sabia. Isso. Você tem, por exemplo, uma informação de como está o seu açúcar do sangue. Na realidade, não é a glicemia capilar, é a glicemia tissular. É um pouquinho tecido, diferente, é do tecido. Mas você tem essa informação a cada minuto. E olha que interessante, você consegue saber o quanto sobe o seu açúcar do corpo com qualquer alimento seu. Então, olha que coisa fantástica de autoconhecimento. Eu consigo saber o quanto sobe do meu açúcar de acordo com o que eu como, olhando diretamente no telefone. Sim, e sabe o que ele é mais legal? Ele mostra gráficos, né, da minha glicemia. Esses gráficos ficam com o meu médico, ele acessa a todo momento, e ele também tem outras opções de eu conectar familiares, que nem o meu Libre, o meu esposo, né, que é o Afonso, ele tem no celular dele.
E ele avisa o familiar se minha glicemia tá muito baixa ou se minha glicemia tá muito alta, o celular dele apita. O meu também sempre apita, mas o do familiar também. Por que o do familiar? É uma tecnologia para se você tem um pai, uma mãe, uma avó e você fica preocupada dela, né? Porque quando dá hipoglicemia e tudo, a pessoa pode desmaiar, pode ficar mal. E pode então, levar risco de vida. sim, Olha que fantástico. Você tem uma situação em que, por exemplo, você pode ter a sua vida salva porque você tem um negocinho que avisou um familiar. isso. E deu tempo de, antes de a coisa azedar completamente, você ser encontrado morto em algum lugar, alguém chegar, ser avisado através de um aplicativo que está ligado em você e dá tempo de te salvar. Isso. Se você pegar, só de curiosidade, se você pegar o teu telefone e procurar o aplicativo do LibriLink, que é aquele que liga do familiar, olha os comentários de quem baixou esse aplicativo falando sobre o aplicativo. Eles vão falar assim, olha, salvei minha mãe, obrigado tal empresa por causa de tal coisa. Você vai ver vários comentários assim. Sim. Por quê? Porque ele deu tempo de avisar em tempo hábil de uma crise de hipoglicemia, que é o que mata rápido. Sim. Né? Então, assim, a beleza disso é isso. E claro que o benefício que eu tenho é não ter que ficar me furando o tempo inteiro. Como ele monitora 100% do tempo, né? Ele dura 14 a 15 dias, né? Ele faz medições contínuas, faz a curva. Você pode inserir ali para ajudar o seu médico o que você tá comendo o tempo inteiro, porque isso ajuda a ele e a nutricionista também, tá? Não só o médico. Eles irem te corrigindo e te mostrando, ó, nesse dia aqui, quando subiu, você comeu isso, você deveria não ter comido isso daqui você só pode comer junto com tal coisa para reduzir o índice glicêmico e você conseguir ingerir isso. Olha o padrão do autoconhecimento que a gente consegue com isso. Mas lembra que isso é uma coisa que nem a gente estava falando. São coisas que, assim, a gente nunca pode confiar 100% em tudo. Exatamente. Então, o que acontece? Por exemplo, o que o Libre dá é a glicemia tissular, que é a do tecido. É o que já saiu é o do que vaso, já entrou tá no tecido. É diferente do que está no sangue. E o que está no capilar também é diferente daquele que está no sangue. Isso. Então, o que acontece? Tem algumas diferenças. Por isso que é tão importante a gente ter o olhar crítico e ter esse olhar crítico sendo feito por alguém que trabalha com isso. Exatamente. Então, por exemplo, você vai ter as curvas do Libre, por exemplo, são avaliadas na consulta com o médico, a ponto de a gente conseguir, nos nossos pacientes, a gente chega e fala assim, poxa, o que você comeu na terça-feira passada, nesse horário aqui? Daí a pessoa, putz, que nem aquela outra paciente nossa, ai, que eu gosto muito de cuscuz. E daí, ela exagerava na quantidade, tadinha. Então, o que acontece? Ela pegava em grande quantidade e a glicemia dela subia exatamente naquilo. Mas a gente conseguiu chegar com o auxílio da tecnologia, chegar no ponto de falar, olha, é tal coisa, pega menos nesse daí. Porque nesse horário você pegou um pouco além da conta. Olha que legal. É impressionante. É informativo. E isso faz com que você melhore sua doença, controle a doença e tenha um autoconhecimento. Eu sabendo que aquilo ali acontece, eu vou me moldando aos poucos, né? E aí eu vou fazendo pequenas mudanças, não fica tão drástico. E aí você consegue... E é outra coisa. Sabe o que é legal desse aplicativo? Você consegue ver o resultado. Não é eu te falando que quando você toma o suco, sua glicemia estoura louca. É você ir lá, tomar o suco e ver o seu celular não parar de apitar. Ele vai apitar. Ele vai desesperador. Apitar, ele vai apitar. E o pior não é isso. O pior não fica só o dela apitando, fica o meu também. E detalhe, às vezes eu tô a 50 km de distância num outro lugar e do celular fica apitando o tempo todo. Sim. É impressionante. Mas assim, esse autoconhecimento muda a vida. A gente consegue se ter um autocontrole muito grande. E assim, tem coisa que quando você vê, você não consegue desver mais. Por exemplo, o quanto que o exercício físico muda o controle do diabetes. Uma forma fácil de fazer isso para quem tem diabetes, se você está aí do outro lado, você tem diabetes e você tem o glicosímetro, o aparelhinho de medir a glicemia, daqui, experimenta um dia fazer uma dosagem de glicemia, logo depois você vai fazer uma corrida por 5 minutos, 10 minutinhos, e dosa de novo. Olha a diferença que faz. Sim. Assim, tem coisa que assim, você começa a ver o benefício disso. Sim. E você vê o quanto você consegue realmente mudar
você toma as rédeas do seu controle do açúcar Você do sangue. domina o seu corpo. Eu acho que essa é a melhor frase, né? Que nem eu que tenho uma restrição, né? O que que eu faço quando eu quero, né? Tipo assim, arroz eu não gosto, nunca gostei, não me faz falta. De vez em quando eu gostaria de alguma massa, alguma coisa assim que eu raramente como. Quando eu vou comer isso, eu uso a estratégia de ter o livre para eu olhar quando tá começando a subir e geralmente eu faço um agachamento, um exercício. E aí nesse momento meu músculo começa a consumir toda aquela glicose que tá entrando na minha Para não célula, deixar dar o pico tão alto. não faz o pico, e aí quando eu vejo ela começar a descer, que é alguns minutos de agachamentozinho, eu já posso parar. Eu posso parar porque eu sei que a partir daqui minha insulina já tá agindo, eu não E preciso fazer mais sinceramente, nada. não tenha medo de ser chamado de louco em algum lugar. Se por um É, acaso você perceber que você precisa de uma coisa dessas, faz. faça. Então o que acontece? O que tem de errado você querer cuidar de você? Nada de errado, você tá certíssimo, porque ninguém vai cuidar de você quando estiver doente, E tá? ninguém que tá num Ninguém vai. restaurante vai ficar pensando, quem que é aquele maluco? Ninguém vai reconhecer se você tá lá fazendo agachamento no meio do restaurante, que se exploda. Você tem que pensar no que é melhor pra você, antes de Sim, tudo, tá? né? É você que vai ter que lidar com você mesmo pra sua vida, Exatamente. né? O cara tá na mesa do lado do restaurante, ele que se exploda, o importante é você, Isso. né? Então assim, saiba que você tem várias coisas que você pode utilizar de material ou de conhecimento técnico, de coisas que podem te ensinar mais sobre você para você ter uma qualidade de vida melhor possível. Sim, para você poder, né? Isso daqui dá a liberdade de você consumir coisas que antes a gente te orientava melhor você não consumir nada porque a gente não tinha esse controle. Agora, se você tem alguma coisa controlando e você olha ali e você sabe que passou daquele nível, não pode subir mais, cara, você corre atrás para não deixar subir, não deixa. A gente falou hoje sobre algumas coisas, seja de coisinhas de aplicativos do telefone, seja de alguns dispositivos que a gente pode usar para dar qualidade de vida. Mas com certeza tem muito mais coisa. E se você conhece algum desses, Sim. coloca nos comentários aqui. Vamos fazer isso como se fosse uma corrente do bem para todo mundo poder se ajudar. E daí, quem sabe, a gente pode até passar isso também para os nossos pacientes também. Sim. E também para quem está entrando aqui no canal. Né? Sim, é muito interessante. Então, assim, a tecnologia, o seu celular, ele tem que estar aqui para somar saúde e não para tirar, tá? Lembra que a gente não tá orientando a ficar com o celular o tempo inteiro, principalmente à noite, aquela luz não vai deixar você dormir. Você usar o tempo inteiro, você vai ser dependente de dopamina, do celular, todo mundo sabe essa história. Mas vamos pegar o que é bom do aparelho e tentar usar para nossa qualidade de saúde. A gente nunca pode demonizar nada. Nem santificar. Porque assim, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Se você for muito para um lado, vai ser ruim. Se você for muito para o outro, também vai ser ruim. Você pode perder os benefícios que essas coisas têm. Isso. Só que a tecnologia está aí para a gente poder utilizar. Sim. Então, saiba quais as vantagens que você pode ter com isso e aproveita o que você pode ter de bom de cada coisa. Sim, e fiquem de olho porque tá evoluindo muito. Esse Libre que eu tenho, ele já é uma evolução muito melhor do 1. O 1, ele era muito ruim porque ele vinha com um negocinho desse e não conectava no celular, sabe? Aí a gente tinha que encostar ele aqui pra depois ver. Quando vê esse 2, cara, você não precisa de mais nada. Você coloca ele aqui, você sai andando sozinho e seu celular cuida do resto. Então, assim, e eu tenho certeza que o próximo vai ser muito melhor e vão vir coisas melhores, tanto dessa parte de exercício físico, a gente falou de água, de dieta, tem muita coisa pra melhorar, tem muita coisa cara. interessante. Tem um dispositivo que ainda tá em experimental. O Beto estava comentando comigo disso daí. Que ele faz, você simplesmente coloca um aparelho sobre o peito e ele consegue te dar uma coisa muito próxima do que a gente chama de teste ergospirométrico, que é você colocar um cara com um controle de quanto está entrando e saindo de oxigênio no corpo, fazendo exercício físico, fazendo um teste de corrida para ver quanto que é a capacidade pulmonar e capacidade cardíaca. Isso. Que é um exercício um teste super complexo, super avançado, que você consegue fazer com um aparelhinho menor do que aquele aparelho do glicosímetro. Olha que fantástico! A tecnologia está aí para a gente usar. Isso. E para a gente usar da melhor forma e
tendo a melhor qualidade de vida possível. A gente pode usar isso para o nosso benefício. Pode. Então, vocês têm que acompanhar. A gente sempre vai trazer as novidades e as coisas vão melhorar. Então, daqui mais uns meses, vai ter aplicativos melhores, vão ter coisas melhores, dispositivos melhores que vão ajudar. Vocês só precisam estar atentos e usar aquilo a seu favor. Imagina que 30 anos atrás, as pessoas iam num banco e iam usar um monte de coisa só de papel. Hoje em dia, quer fazer uma transação bancária até de um país para o outro, você faz para um Pix, faz para alguma coisa ridícula no próprio telefone. Seu celular. E se você mostra para uma criança hoje, o moleque não consegue nem acreditar que era daquele jeito antigamente. Pegava algum brinquedo mais antigo, uma criança vai ficar procurando onde coloca a bateria. E aí, outra coisa que eu acho muito legal falar para vocês é que, geralmente no celular, tem aquelas coisas que se chamam informações médicas de emergência. Isso é muito interessante, porque mesmo quando vocês chegam pra gente desacordados ou alguma coisa, a gente acha o celular e você colocou lá, você tem uma doença tal que é isso, você tem uma alergia muito específica, tipo, tem gente que tem alergia de dipirona, gente. Só que isso é importante pra gente, porque dipirona é um remédio bom e a gente usa com muito frequência. Mas se eu pego outra seu celular, eu leio ali, porque assim, não é que a gente invade seu celular. As informações médicas de emergência, elas são desbloqueadas automaticamente na emergência. Tá ali dentro do hospital, ela vai ser desbloqueada para que a agente médico te dê o melhor atendimento. Então, isso é uma coisa legal. Tem muita gente que tem alergia a muita coisa. O celular Olha, pode por exemplo, uma gravar situação. isso. Tem gente que toma medicação que qualquer coisa pode fazer sangrar. Sim. Olha o perigo de ter que fazer alguma coisa mais invasiva, ter que fazer alguma coisa que pode dar muito problema se não parar de sangrar. Tem coisas que você precisa reverter o efeito de um remédio para poder ser seguro, sei lá, uma cirurgia de emergência. Sim. Deus não livre, aparece alguém baleado, esfaqueado num pronto-socorro, precisa saber disso. Isso, e é legal porque às vezes tem gente que infelizmente toma muito remédio e não lembra o nome, mas isso é importante pra gente. Gente, você chegar pra gente, ai doutora, eu tomo aquele rosinha e um branquinho à noite. O remédio eu não vou saber o que um comprimido branco faz? Não é por cor, é por nome. Aí o que você faz nesse negócio de informação de emergência? Grava ali, porque se chegou na consulta você não lembra, você abre ali escrito. E fala assim, ó, doutora, é esse, aquele outro, entendeu? Grava suas alergias ali também. Então, assim, vai mantendo num lugar que é acessível, que você leva pra todo lugar, que você pode dar essa informação pra todo mundo. Antigamente a gente falava o quê? Olha, deixa na sua carteira. Isso. A gente mandava vocês fazerem um papelzinho, emplastificar. Não sei se alguém sabe, se nem sabe o que é emplastificar. Nossa, plastificar. Mas é da nossa época. Não entregando nossa idade, mas tudo bem. Mandava emplasticar, deixar dentro da carteira. Por quê? Porque você chegou lá, a gente vai olhar a sua carteira. Olhou a sua carteira, puxou, a gente vai ver as coisas que estão ali, entendeu? Mesmo você não estando consciente, a gente vai olhar porque aquilo é uma informação útil. Só que hoje eu acho que não tem necessidade mais disso. Você pode deixar isso armazenado no seu celular. Exatamente. Aqui a gente pegou algumas coisas que tem de dia a dia que a gente pode usar de tecnologia para melhorar a sua vida. Se você conhece alguma que a gente não comentou aqui, coloca aqui nos comentários, vai ser muito bom, vai ajudar muita gente. Vamos fazer essa corrente do bem. Sim. Tá? E foi ótimo. Gente, qualquer dúvida pode mandar aqui pra gente ou no direct também, no nosso outro canal. E ótima semana para vocês. Não percam, a semana que vem tá imperdível. E semana que vem tem mais, não perde. Toda semana a gente tem uma discussão muito legal aqui para benefício de saúde de todo mundo. Se vocês quiserem algum comentário, se quiserem, sei lá, marcar alguma coisa com a gente, o contato do consultório tá aqui embaixo também. Fica totalmente à vontade. E não esquece, curte aqui, entra no canal, aperta no sininho, aquelas coisas de youtuber que a gente sempre esquece de pedir. Tá bom? Tá? Até semana que vem, gente. Até mais. Até.